Bom, nós vamos ver agora classes wrappers, que envolvem tudo aquilo que foi visto até esse momento na aula, tipos primitivos, métodos estáticos. Tá? E o que são essas classes wrappers? Tá? São classes especiais. E por que elas são especiais? Porque elas têm algumas características em particular. Primeiro, que eu posso criar um objeto de uma classe wrapper sem precisar utilizar a palavra-chave new. Então, isso já te dá uma dica. Lembra que eu falei, tipo, por referência tem new, etc. Mas aqui eu tenho uma classe, mas não vai ser tipo por referência. Calma lá, então vamos por partes. Aqui eu não vou precisar utilizar a palavra-chave new para criar um objeto do tipo wrapper, tá? Essas classes wrappers, elas são usadas para encapsular tipos primitivos. É como se eu desse habilidades ou poderes de objetos a tipos primitivos. Tá? E dentre essas habilidades de objetos para tipos primitivos, as classes, a classe, eu estou falando classe, não objeto, possuem uma série de métodos estáticos para fazer conversões, principalmente conversões de string, para esses tipos primitivos, porque é comum quando a gente tem interface gráfica, né, o usuário digitar algumas informações, digite sua idade, digite seu nome, etc. Como tudo isso vai ficar dentro de um campo texto, a gente precisa fazer essa conversão do campo texto para o tipo primitivo correspondente. Nesse momento nós utilizaremos as classes wrappers. Quando eu for para o extra dessa aula, que é aquela parte lá do brincando um pouco mais com Gui, onde eu vou passar alguns diálogos aí para entrada, por exemplo, a gente vai lidar bastante com isso, tá? Bom, basicamente nós temos um wrapper para cada tipo primitivo. Então, se eu tenho um boolean, né? Às vezes eu troco de linguagem de programação e esqueço de trocar o tipo. Se eu tenho um boolean, se eu tenho o char, tá? Que aqui vai ser o classe character. Se eu tenho o byte, vou ter a classe byte correspondente, o short, o integer. Então, só mudou o character, tá? Que é o char, um tipo primitivo. Aqui eu tenho a classe character, tá? E basicamente, para eu criar um tipo primitivo, eu falei para vocês que eu consigo criar um tipo primitivo sem precisar declarar da forma como a gente está acostumado a declarar objetos, mas eu de fato posso declarar como se eu estivesse declarando um objeto. Então, se eu quiser declarar um objeto da classe wrapper do tipo integer, né, que encapsula o int. O integer é diferente, né, que é integer também. Colocar teste1 igual a 5. Ou eu posso, sempre que isso foge completamente daquilo que a gente estava entendendo por objeto, né? Porque aqui eu tenho uma classe e eu precisava utilizar o new, chamar o método construtor, tudo bonitinho da classe. Perceba que eu falei que o wrapper tem essa facilidade, né, de criação de objetos, mas se você quiser, você pode declarar da forma normal, com new integer, aí você vai passar qual que é o valor do objeto do tipo integer que você quer utilizar ou passar via construtor, né, para já atribuir ao teste2, certo? Então eu tenho essa facilidade aqui de construção da cima, posso criar da maneira tradicional abaixo, certo? Se eu quiser fazer operações, né, então se eu quiser colocar aqui um salt, eu posso utilizar diretamente como se fosse um tipo primitivo normal, teste2, perdão, certo? Como se fosse um tipo primitivo normal, perceba que é objeto, mas eu não podia somar objetos. Lembra que essas classes são classes especiais, tá? Não tem nada do comportamento normal ou padrão dos objetos que a gente viu até o momento, tá? Vou inclusive dar um Shift F2 aqui para a gente ver o resultado. Shift F2, não, Shift F6, tá? Para a gente ver o resultado. Saiu aqui o 10, tá? Então eu utilizei diretamente dois objetos, a gente vai ver que no final das contas não são objetos, tá? São classes especiais. Então aquela história do suco do Chaves, parece tamarindo, mas tem gosto de groselha, então parece que é um objeto, um tipo de referência, mas na verdade é um tipo primitivo, certo? Se eu por acaso quiser fazer passagem desses caras aqui para funções, então vou colocar aqui uma função que vai ser public static void altera integer, e vou receber aqui um integer teste. Aqui eu vou fazer teste, mais igual a 10, colocar aqui dentro da função mais teste
colocar aqui também antes da função, no caso vou passar o teste 1, tá? E vou colocar aqui também depois da função. Teste 1, vou rodar esse cara aqui, Shift F6, tá? Nós temos aqui, ó, antes da função 5, dentro da função, fazer a chamada da função altera integer. Vou passar o teste 1 aqui para função, agora sim. Bom, então nós temos aqui, ó, antes da função 5, dentro da função 15 e depois da função 5, tá? Então perceba que apesar de parecer, né, um objeto, de eu ter declarado, inclusive eu posso até colocar o 2 aqui para vocês verem, né, que não é só questão de ter ou não unir, ó, tô passando o 2 e o 2, certo? Vou dar o Shift F6 também, da mesma forma, certo? Continuou dando o mesmo resultado. Então, tipo o wrapper, essas classes wrapper aí, objetos, né, criados a partir do wrapper, tem alguns comportamentos especiais que eu não preciso da formalização, de ter um new, chamada do construtor, como se fosse um tipo por referência normal, né, como se eu estivesse criando um objeto normalmente, e a passagem deles é por valor, certo? Uma pequena observação, como eu tinha dito, né, essas classes, e né, quando eu crio um objeto da classe wrapper, né, vamos colocar teste 1 ponto, né, eu vou ter vários métodos aqui dentro, tá? Inclusive, ó, se eu quiser retornar um double a partir do integer, se eu quiser gerar um código hash para colocar esse valor teste 1 dentro de uma estrutura hash, se eu quiser comparar com outro inteiro, tá? Então tem uma série de conversões e a própria classe wrapper integer ponto, tá, possui uma série de campos e métodos interessantes. Por exemplo, se eu colocar aqui o max value, se eu quiser saber qual que é o maior valor de um integer, ou se eu quiser inicializar uma variável pegando o maior valor inteiro, né, naqueles casos, eu quero descobrir qual que é o menor valor dentro de uma sequência. Você inicializa esse valor bem grande, né, e vai comparando, é menor que o valor que eu já tenho. Começo, né, a decrescer esse valor até descobrir o menor valor da sequência. Então, nessas situações é interessante usar o min value, max value, por exemplo, de um determinado tipo. E aqui, ó, eu vou só colocar para vocês verem. Então, colocar um salt, colocar o integer max value. Ok, então nós temos aqui o valor máximo do inteiro, 21, tralalá, alguma coisa. Se a gente até pegar a nossa aula de partes primitivas aqui anteriormente, aqui 22, aqui eu estou no milhar, milhão, bilhão, né? 2 bilhões, 147 e alguma coisa. Nós temos aqui o 2 bilhões, 147, alguma coisa. Então posso fazer isso para o max value. Se quiser fazer para o min value, aí tem aqui o min value, a quantidade de bytes que ocupa, tá? Descrição do type aqui. E eu inclusive consigo comparar aqui, se eu passo dois inteiros, comparo se eles são iguais, né? Enfim, o compare to. Nesse caso aqui, ó, ele retorna 0 se x igual a y, valor menor que 0 se for menor, valor maior que 0, como se ele fosse fazendo a diferença, máximo de dois inteiros, enfim, tem uma série de métodos interessantes aqui para ver, para fazer soma, para converter para string, caso você queira, mas um dos mais usados, vamos dizer assim, dessa classe são dois aqui, tá? Sempre envolvendo strings. Um que é o parse int, tá? Que aí você pode passar uma string, ele vai converter essa string para inteiro, então, vamos supor que eu vou apagar esses caras aqui. Eu tenho inteiro no 1, vai ser igual integer parse int 5. Tá? Vou colocar aqui um int num 2, que é igual integer parse int, colocar 10. E aqui eu posso fazer, no 1, no 2, no 1 mais no 2. Perceba que ele deixou, porque o retorno desses métodos é um valor inteiro. Num 2, esqueci aqui o num 2. Lá o Shift F6 tem aqui o 15, tá? Que ele converteu a string 5
é string 10 para inteiros. Então, como eu falei, às vezes quando a gente está na interface gráfica, a gente vai ter um campo texto para digitar essas informações. É importante a gente converter o texto para o tipo apropriado para processá-lo adequadamente, gravar adequadamente, enfim. E esses parses aqui eu vou ter para qualquer tipo, tá? De classe wrapper. Então, se eu tiver lá um double, eu vou ter o double parse double, tá? E aqui no caso, eu vou armazenar um double. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Double no 2, parse double, tá? Opa, faltou aqui o double. Double parse double. E agora vou executar minha aplicação. Bom, pessoal, voltando aqui para os nossos slides. Tá? Coloquei alguns métodos aqui para a gente ver, né? Eu coloquei também que uma das principais utilidades, ou pelo menos que nós vamos fazer uso com certa frequência, a conversão, certo? Conversão de booleano, de inteiro, de float, de double e etc. Tá? Vale ressaltar, por exemplo, se eu estou num double, colocar, converte um double A para string, tá? Ele vai ficar meio confuso. Que número que é? Ou melhor, desculpa, converta a string A para um double, tá? Vai dar erro, certo? Então você tem que ter o tipo compatível ali, o valor dentro da string tem que ser compatível com o tipo que você quer fazer a conversão, senão vai gerar uma exceção. A gente já vai mais para frente como se tratam exceções. Coloquei que a classe string, lembra que a classe string ela não é tipo primitivo, não tem um tipo primitivo string, só que a gente está declarando essa classe string como, tá, da mesma forma que a gente declarou o wrapper. Lembra que eu tinha int, integer, né, no caso, no 1 igual a 5, e ele já gerava o objeto wrapper do tipo integer. A string não é a mesma coisa, eu coloco lá string, o identificador da string, igual já coloca a string zona na frente direto, tá? Sem precisar colocar new, string, apesar de eu ter essa possibilidade, tá? Então a string, ela, por definição, ela não é o wrapper, mas ela tem um comportamento de wrapper, porque o wrapper ele encapsula um tipo primitivo, tá? Já a string, ela não encapsula o tipo primitivo, um tipo primitivo, na verdade é um vetor de chars, né, de tipos, seria do tipo primitivo caractere, mas não é um tipo primitivo simples, como a gente viu. Então não entra na categoria de wrapper, mas tem o comportamento de wrapper. Então, forma de declaração, métodos, nós temos métodos estáticos dentro da classe string também, caso nós queiramos utilizar. Enfim, uma série de utilidades aí, tem um comportamento de wrapper. E também a nossa classe string tem a questão da passagem por referência, tá? Então, apesar de ser a classezinha, tudo bonitinho, se eu passar por referência, eu não consigo alterar o conteúdo da string dentro, tá? Até porque, quando a gente for ver a aula de string, a gente vai entender o porquê, né? Que a string, na verdade, ela sempre cria uma nova string, uma nova posição de memória. Então, vai dar a impressão que a gente está passando uma cópia, mas, na verdade, não é, porque a gente está criando uma nova posição, mas eu deixo essa discussão de string mais para frente, quando a gente tiver uma aula específica sobre strings, expressões regulares, caracteres, enfim, tá? E aqui eu fui colocando alguns exemplos para os slides, utilizando, aqui eu coloquei, né, a string mais alterada, coloquei aqui teste de string, tá vendo, ó? Eu altero a string, mas do lado de fora, a hora que eu imprimo o teste, ainda continua o teste de string, tá? Então ela tem um comportamento aí, como se fosse passagem por valor. Na verdade não é passagem por valor, tá? Mas vai ter todo o comportamento do wrapper no caso, tá? Vai ser visualmente, não, né? Na prática ela vai ter um comportamento de wrapper, tudo bem? Bom, nós vimos aí então tipos primitivos, nós vimos classes wrappers, ainda faltam alguns detalhes nessa questão de tipos, né, para armazenar números, que é a questão de, e se eu quiser armazenar um número que não caiba lá no meu integer, no meu long, por exemplo, ou se eu quiser uma coisa tão precisa que o double não é capaz de atender, tá? Como que nós podemos trabalhar com isso dentro do Java, eu explico no próximo vídeo. Então até lá.